Fala, meus queridos, minhas queridas, a Eurocopa não para, né? Ainda bem, tivemos nesta quarta-feira a primeira classificada para o mata-mata da competição, os donos da casa, a anfitriã Alemanha, que venceu e, mais importante do que isso, convenceu mais uma vez. Se não foi uma vitória acachapante, contundente, avassaladora, quanto foi na primeira rodada da fase de grupos contra a Escócia, né? O 5-1, foi uma vitória onde a Alemanha controlou o jogo e convenceu com as suas características contra um adversário mais difícil do que a Escócia. Estamos falando da Hungria. O placar terminou 2-0 e a Alemanha agora marcou 7 gols na competição, tomou apenas um e já está classificada para o mata-mata. Para mim, tá? Antes de analisar como foi a partida e como foi a exibição dos alemães, dá para a gente cravar aqui que junto com a Espanha é a seleção que jogou o melhor futebol na Eurocopa até esse momento, né? É verdade que ainda falta mais um jogo para a Espanha, mas a Alemanha deu o seu cartão de visitas muito bem dado, e não só pela equipe que tem, pelos jogadores na sua individualidade, mas pela coletividade. Dá para entender que a Alemanha está conectada, está entrosada e todo mundo remando para o mesmo lado naquilo que é a proposta de jogo. Tem uma coisa que eu vou ressaltar nesse vídeo que ainda me preocupa com essa seleção da Alemanha, e talvez a Hungria, como é uma seleção mais forte do que a Escócia, mostrou isso em alguns momentos, uma debilidade da seleção alemã, mas a verdade é que a Alemanha conseguiu mais uma boa vitória. Deixa o like no vídeo, comente aí o que vocês acharam da atuação desta seleção de Julian Nagelsmann e também se inscreva no canal, quem não for inscrito. Vamos lá. Nagelsmann resolveu repetir a escalação, né? Dar contexto, dar continuidade para os jogadores que começaram o primeiro jogo da Escócia, independentemente do adversário. A Alemanha joga da forma que ela joga. Obviamente que contra seleções mais fortes haverá e terá, né, de haver uma reflexão no sistema defensivo. Entretanto, a verdade é que a Alemanha se impôs mais uma vez. No primeiro tempo, até os 20 minutos, a Hungria demonstrou que iria ser casca-grossa para a seleção da Alemanha, especialmente na compactação da marcação e na transição ofensiva, tentando explorar aquilo que eu acho que é a debilidade da Alemanha, a linha alta, né? A Alemanha joga com 2 zagueiros de origem, né, numa linha de 4 na teoria, mas no processo de construção inicial mantém-se aquilo que a gente falou sobre o jogo contra a Escócia. O Toni Kroos cai como um zagueiro pelo lado esquerdo e inicia esse processo de construção, já que os outros 2 zagueiros também têm essa capacidade de girar o jogo, de encontrar linha de passe, enfim, são jogadores que sabem sair jogando, o Jonathan Tah e o Rudiger, mas o Kroos é o responsável por baixar e conseguir fazer esse primeiro processo muito bem feito, muito bem limpo. Só que esse processo é feito com uma linha muito alta, ou seja, se o adversário encaixar uma transição ofensiva, um contra-ataque rápido e souber explorar essa linha alta, aí a Alemanha vai ter dificuldades. E eu achei que a Hungria, exatamente nesses primeiros 20 minutos de primeiro tempo, conseguiu fazer muito bem essa recuperação de bola, especialmente marcando sob pressão o Toni Kroos, não deixando, como a Escócia deixou, ele livre para executar todos os tipos de passe, bola longa, invertida, enfim, passe enfiado na verticalidade, até passes laterais, né, que podem gerar alguma coisa na organização do time. A Hungria preferiu marcar mais homem a homem o Toni Kroos nesse processo de construção, não deixar ele respirar para tentar quebrar isso. E colocou o Szoboszlai para fazer essa função, né? Cortar a linha de passe do Toni Kroos. Toda vez que o Toni Kroos aparecia para o jogo, recebia a bola nessa formação com linha de 3 para sair jogando, estava lá o Szoboszlai para tentar recuperar a bola, ou pelo menos não deixar o Toni Kroos ter facilidade para acionar os seus companheiros. E a Hungria até conseguiu fazer isso no início do jogo, conseguiu recuperar algumas bolas, teve uma boa chance que o Manuel Neuer conseguiu fazer a defesa. Aliás, todas as boas chances da Hungria no jogo, Manuel Neuer estava lá, e isso é uma mais-valia para a seleção da Alemanha e vai ser até o final da competição, ter um dos melhores goleiros da história do futebol ainda na ativa e sendo um protagonista é muito importante num torneio de tiro curto, porque ele vai sim fazer milagres e defesas importantíssimas, como fez nesse jogo contra a Hungria.
mas a verdade é que nesses 20 minutos a Hungria se mostrou um time mais coeso e que atacaria, agrediria a seleção da Alemanha. Entretanto, a Alemanha foi se encontrando no jogo. Se você não tem Toni Kroos, você começa a utilizar outras figuras, né? Especialmente com uma saída mais direcionada para dois homens que ficam quebrando linha toda hora. Ficam ali naquele espaço entre linhas, estou falando de Musiala e de Wirtz, e acionam muito bem os seus companheiros, tanto o Mittelstadt na esquerda, quanto o Kimmich na direita, descendo com bastante liberdade, e depois a troca de posicionamento desses jogadores, junto com a infiltração de Gundogan, que hoje para mim foi um dos melhores jogadores da Alemanha na partida, e com a movimentação para gerar espaço do Kai Havertz, a Alemanha foi se encontrando, controlando a partida e criando as melhores ocasiões, né? Teve uma outra chance antes de sair o gol do Musiala, e depois, exatamente nesse jogo associativo, na aproximação dos seus principais jogadores, a Alemanha encontrou com Musiala e Gundogan o primeiro gol, né? Uma troca de passes, o zagueiro da Hungria erra numa trombada do Gundogan, o Gundogan ainda tem tempo de tirar do goleiro, tocar no Musiala para fazer 1-0. Musiala que fez o seu segundo gol no segundo jogo da Eurocopa, um dos principais jogadores da Alemanha até aqui. E aí eu vou abrir um parêntese antes de falar e continuar comentando sobre o jogo, para essa dupla, tá? Cara, que irreverência. Quem tem Musiala e Wirtz tem a barriga cheia de categoria, de qualidade para uma geração inteira, para mais de uma década. Eles são muito jovens, né? Mas já são protagonistas dentro dessa seleção. Um complementa o outro, né? O Wirtz tem mais habilidade, a bola cola no pé, mas ele consegue ter a capacidade de, enfim, girar o jogo, dar o passe na verticalidade, e o Musiala é um jogador que é muito perigoso no 1 contra 1 e que também, quando tem um pivô ali ou um jogador abrindo espaço, ele consegue se movimentar muito bem, muito liso dentro da defesa adversária e consegue criar muitas possibilidades e muita tormenta na cabeça dos defensores, dos zagueiros, né? Quem tem Musiala e Wirtz, cara, não precisa se preocupar com o futuro da meiuca, né? A seleção da Alemanha está muito bem servida em termos de qualidade aí com esses dois. E eu fico imaginando se a seleção tivesse um 9 de extrema qualidade, como já teve em outros momentos, né? Porque o Havertz é um jogador que funciona bem e flui com esses dois, porque ele abre muito espaço, né? Então, esses jogadores conseguem atacar a área com facilidade por conta das movimentações também do Kai Havertz. Mas ele não é um grande centroavante, né? Ele não é um cara definidor. O Füllkrug é um jogador muito esforçado, um jogador que cumpre muito bem a sua função, mas também não é esse grande nome. Imagina se esses caras têm alguém para municiar com mais qualidade ainda, né? A Alemanha teria realmente uma seleção ainda mais forte, mas esses dois são caras geracionais, tá? E fizeram um primeiro tempo muito, muito bom. Como eu falei, no jogo associativo a Alemanha foi se encontrando, criou outras possibilidades, ora também deu chance para a Hungria, porque a Hungria não foi uma seleção tão passiva como a Escócia, mas no contexto geral, posse de bola na média de 70% para a Alemanha e 30% para a Hungria. No segundo tempo, me surpreendeu um pouquinho as mudanças do Nagelsmann, porque eu não tiraria o Wirtz tão cedo, mas ele repetiu algumas mudanças, colocou o Sané no jogo e também tirou o Wirtz para colocar o Leroy e também tirou o Havertz para colocar o Füllkrug, para ter uma nova forma de jogar, talvez para tirar a Hungria de uma zona de conforto e de leitura que tinha feito na primeira etapa. E as coisas funcionaram. E com paciência para quebrar a linha defensiva da Hungria, que ora também se defendia com 5 caras lá atrás, a Alemanha foi chegando. E aí é muito bom ver novas peças da seleção da Alemanha que também estão se destacando. E eu estou falando do Mittelstadt, tá? Para quem não conhece o lateral esquerdo da Alemanha, ele fez uma grande temporada com o Stuttgart, ele é muito jovem e é uma aposta recente do Nagelsmann, que ganhou esse espaço como titular. E ele vem fazendo grandes partidas. Ele ajuda a alargar muito bem o campo e aparece toda hora no último terço para conseguir complementar jogadas, dar opção e conseguir fazer os cruzamentos na área. E é exatamente numa troca de bola da Alemanha, com muita paciência,
que o Musiala encontra o Mittelstadt, que vai na linha de fundo, jogadinha de manual, cruza para o meio, e aí é que entra aquela questão. Se a Alemanha não tem um centroavante extremamente potente, a Alemanha tem jogadores como o Füllkrug e o Havertz que conseguem puxar muito bem marcação e fazer com que aquele espaço no meio da área fique vago para que outro jogador ocupe. E foi o caso do Gundogan, fazendo o 2-0 para a Alemanha. Acho que a Alemanha, resumindo, foi superior, controlou o jogo, não teve uma atuação de gala, não foi fantástica, mas foi o suficiente para mostrar muita força. Tem essa questão da transição defensiva da Alemanha, né, de tomar contra-ataque com essa defesa bem adiantada na construção, mas eu acho que isso, talvez, em jogos maiores contra adversários que tenham jogadores com mais velocidade, a Alemanha vai tratar de outra forma, como tratou, por exemplo, nos amistosos contra a França e contra a Holanda, recentemente. Por enquanto, a gente viu uma grande seleção jogando em casa, com excelentes individualidades e jogando um jogo muito prazeroso de assistir. A Alemanha de Nagelsmann já está classificada e, por enquanto, promete ser uma das favoritas para conquistar essa Eurocopa. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau.